Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que neste dia o Senhor venha com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, nos cobrir com o teu sangue precioso, nos lavando, nos perdoando de todo pecado, Senhor. Também nos cobrindo com teu Espírito, Senhor, nos instruindo, nos iluminando, nos ensinando, nos consolando. Senhor Jesus, abençoe a palavra, que a igreja possa recebê-la de maneira que ela produza frutos na nossa vida, Senhor. Mostra-nos, Senhor, além das letras pretas no papel branco. Senhor Jesus, mostra o que está no teu coração. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Senhor Jesus. Bom, amados, hoje nós vamos entrar na terceira carta, na terceira epístola de João, dando continuidade ao nosso estudo sequencial da palavra, e a gente sempre fica encantado, né, no sentido de como o Senhor é maravilhoso em revelar a si próprio nas Escrituras, em cada porção dela que nós entramos. E hoje nós vamos ler a terceira carta. É uma carta bem curtinha, é uma epístola de cunho pessoal, onde o apóstolo João envia praticamente um bilhete para o Gaio, não é? E então, irmãos, como ela é curtinha, eu vou ler rapidamente a carta num todo, e depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais no conteúdo dela, tá? Então, terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar-lhes das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, ele nem mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha de te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Simples, não é, irmãos? É uma carta bem simples, é quase que um bilhete. Provavelmente quem encaminhou essa carta foi esse Demétrio, que ele foi recomendado aqui no final. Mas, irmãos, nós precisamos, dentro dessa carta, extrair lições, tá? Para isso, irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, puxa, irmãos, o que será que o Senhor pode nos falar através dessa carta tão simples? E aí, irmãos, eu me lembrei que em Romanos tem uma palavra que me veio à memória, e eu achei que tinha tudo a ver com isso, que ela diz o seguinte, Romanos 15:4, diz:
Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Todas as coisas que foram escritas, elas foram escritas para o nosso ensino. Então nós temos que crer que até nessa carta pequena o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Todas as coisas, elas foram escritas para o nosso ensino. E esse texto de Romanos fala que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então ele usa aqui dois adjetivos interessantes: paciência e consolação das Escrituras. E eu quis entender um pouco mais sobre isso, irmãos, para a gente compreender a eficácia da palavra, né? A eficácia do que o Senhor deixou escrito para nós, e o que aquilo se transforma em realidade para nós. Então a palavra tem essa paciência e consolação. E o contexto dessa palavra paciência, né? Eu falei, mas o que tem a ver a palavra ter paciência conosco? No grego, essa palavra ela é traduzida de diversas formas, tá? Ela é traduzida como perseverança, persistência, firmeza e constância. Eu encontrei essas 4 traduções para essa mesma palavra, paciência. Então, dentro desse contexto, irmãos, nós precisamos crer que a palavra ela tem essa questão, essa qualidade: perseverança, persistência, firmeza e constância. Os irmãos conseguem compreender o que a palavra significa, né? Que ela não desiste, ela está sempre firme, ela não, em todo instante, ela está funcionando. E este é o conceito que nós precisamos tomar da palavra, irmãos. A palavra, ela sempre é perseverante, persistente, firme e constante. E ela também, tem um outro adjetivo que é a consolação das Escrituras. E essa palavra consolação, ela foi traduzida em 3 lugares que eu encontrei como encorajamento, exortação e conforto. Então, dentro disso, irmãos, a gente consegue compreender o que é que Deus deixou para nós por meio da palavra. Se nós entrarmos na palavra, entrando com este coração de que a palavra ela está aqui para perseverantemente, com persistência, firmeza, constância, nos encorajando, exortando e nos confortando, nós já entramos com o coração aberto para receber aquilo que Deus preparou para nós, né? E o interessante que no versículo de Romanos, que continua, ele fala assim: ora, o Deus da paciência e da constância, quer dizer, por trás da palavra que tem a paciência, a constância, tem o Deus da paciência e da constância, o Deus da perseverança, persistência, firmeza, do encorajamento, da exortação e do conforto. É isso que Deus está apontando para nós hoje, através da palavra. E o resultado é que, por meio desse Deus da paciência e constância, conceda a cada um de nós, irmãos, o mesmo sentir de uns para com os outros em Cristo Jesus. Então é interessante nós percebermos que, quando o Senhor fala por nós, por meio da palavra, ela tem um objetivo de trazer a unidade, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, para que nós concordemente nós apliquemos essa palavra. Então hoje, irmãos, essa manhã, nós estamos buscando entrar na palavra para que o Senhor realmente nos conforte, nos console, nos exorte de maneira firme, para que nós, todos nós, tenhamos um mesmo sentimento e que concordemente e com uma só voz nós glorificamos a Deus. Essa é a razão e o objetivo de Deus para conosco, irmãos. Essa introdução, irmãos, eu busquei, porque quando eu comecei a ler essa epístola, né, na hora que eu comecei a estudar a epístola, eu falei: Jesus, o que a gente consegue extrair dessa palavra? Mas, irmãos, essa passagem de Romanos, ela é muito verdadeira, porque quando
nós nos abrimos ao Senhor, o Senhor, Ele vem nos exortar, nos consolar, nos fortificar de maneira extraordinária. Então nós vamos ler agora, irmãos, um pouquinho mais pausadamente, e vamos penetrar na palavra, penetrar no sentido daquilo que está por trás das letras pretas nesse papel impresso. Então vamos lá. Essa primeira parte aqui de João, ele fala: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Bom, só que no começo a gente já vê que temos algumas coisas simples aqui. O presbítero que ele está se referindo aqui é ao próprio João, tá? Ele é o ancião. Então é ele que está escrevendo ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Depois eu volto para esse na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui ele está orando ao Gaio para que ele seja próspero e tenha saúde. Ou seja, se João está orando para o Gaio, para que ele seja próspero e tenha saúde, significa que ele estava passando por dificuldades financeiras e problemas de saúde. Não é isso? Mas ele é gente como a gente. O Gaio era gente como a gente. Tem problemas, tem dificuldades, tem problema de dinheiro. Você tem problema de dinheiro? Você tem problema de saúde, irmãos? Todos nós temos, irmãos. Então, isso só para a gente já sentir, irmãos, que Gaio era uma pessoa normal e as condições são as mesmas para nós. Então, nada significa isso, irmão, que nada deve nos impedir de buscar o Senhor e servir o Senhor adequadamente. Então, o João, ele ora pela prosperidade e saúde, e ele compara como é próspera a tua alma. Então, no que diz respeito ao Gaio interior, ele é próspero, ou seja, ele é rico. Amém. Interiormente, o Gaio era rico. Ele quer que essa riqueza dele ela seja transferida para toda a vida dele. Então nós vemos aqui um servo de Deus que na sua condição humana ele serve ao Senhor de maneira adequada. Vamos frisar isso daqui. Bom, vamos ver aqui um versículo interessante. Ele diz que Gaio é a quem eu amo na verdade. Ele não fala que ele ama o Gaio de verdade. Tipo assim, eu te amo de verdade. Não é mentira. Não, irmãos. O que ele está dizendo é que ele ama em a verdade. Então o amor de João para Gaio é um amor que acontece na esfera da verdade. Então a gente começa a aprofundar um pouquinho mais no coração de João, e eu acho que aqui nós vamos, o contexto dessa mensagem hoje, irmãos, é nós entendermos o coração de João, como ele vê as situações e como isso aplica à nossa vida. Então ele ama o Gaio em a verdade. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que verdade que é essa. O que João ele entendia como verdade? Nós podemos, teologicamente falando, definir o que é verdade ou aletheia, como está no original. Mas nós queremos pegar aqui, irmãos, o conceito e a realidade que o próprio João tinha da verdade naquele contexto, para a gente entender o sentimento dele para com o Gaio. Então nós vamos olhar aqui, irmãos, voltar um pouquinho, que nós vimos na semana passada, a segunda epístola de João. Ele começa dizendo assim, o presbítero, do jeito que ele começa a terceira, ele começa a segunda epístola de João. O presbítero, a senhora eleita e seus filhos, a quem eu amo na verdade. Olha só, de novo, irmãos, é o mesmo sentimento, né? De amor numa esfera, que é a esfera da verdade.
não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. E aí ele fala assim: por causa da verdade que permanece em nós e conosco está para sempre. Então, quem vocês acham que é a verdade para João? Nessa passagem, no coração de João, o que é a verdade? Quem é a verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre? É o próprio Senhor, é Cristo em nós. Então, vamos compreendendo o coração de João. Então, quando ele fala que ele ama em a verdade, significa que ele está trazendo esse amor para a esfera de Cristo. Não é um amor natural, não é um sentimento natural, mas é um amor contextualizado em Cristo. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Pai da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Então aqui o João ele tem uma compreensão muito profunda do relacionamento dele com o Pai e dele com as pessoas. E o amor de João é um amor em verdade, é um amor na esfera do Pai, na esfera do Filho, na comunhão com o Pai, na comunhão com o Filho, e dentro dessa esfera é que acontece o relacionamento. Irmãos, se nós tivéssemos esse sentimento de maneira mais frequente, não é? Amar os irmãos em a verdade. Quando a gente exclui ou diminui a qualidade do nosso amor, do amor natural, para ser um amor na esfera do em a verdade, nós incluímos as pessoas na comunhão com Deus Pai e com Cristo. Então nós trazemos, irmãos, o nosso relacionamento para uma esfera de comunhão. Isso é o resultado do amor em Cristo. Bom, ele continua, então, para o João, esse conceito de verdade aqui, neste contexto, a verdade é Cristo. Tá? Então, toda vez que nós falarmos agora da verdade, nós vamos lembrar do que ele estava falando. No versículo 3, voltando lá para a terceira epístola: fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho na tua verdade, como tu andas na verdade. Então, esses irmãos que ele está falando foram pessoas que foram enviadas por causa da palavra, e o Gaio os recebeu. E quando ele voltou, esses missionários, vamos dizer assim, eles voltaram provavelmente para Éfeso, onde João estava. Eles falaram assim: olha, o Gaio lá, é ponta firme, ele nos recebeu, nos alimentou, nos hospedou, nos supriu e nos encaminhou. Então eles deram testemunho. Então ele ficou sobremodo alegre pela vinda dos irmãos, esses irmãos que foram e voltaram, e pelo seu testemunho da verdade, o testemunho da tua verdade. Olha que interessante essa frase, irmãos. Então o João ele se alegra por causa do testemunho da tua verdade. Eu falei: mas Jesus, quando eu li a primeira vez, eu falei: o que significa isso? Que a minha verdade é diferente da sua verdade? Agora, nós compreendendo que a verdade, ele se refere a Cristo, então a tua verdade, irmãos, é a tua experiência com Cristo. Então, o Gaio, ele foi, alegrou o coração de João pelo testemunho da experiência de Gaio com Cristo, a tua verdade, a exposição da tua verdade. Então, na nossa vida, irmãos, o que nós mostramos, o que as pessoas deveriam ver, é a expressão da verdade em nós, a expressão de Cristo em nós, do nosso ambiente, do nosso relacionamento com Cristo, da nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, porque é o que nos une ao Pai. Então, ele se alegrou por causa do testemunho da sua verdade e como ele anda na verdade. Outra coisa
que a gente vai perceber nessa carta, irmãos, que praticamente tudo aqui está rodando em volta de como nós andamos. Como o Gaio andava na verdade. O fato dele estar andando na verdade, ele expressou a sua verdade, a verdade dele, a experiência que ele tinha com Cristo. E o andar aqui dessa carta de João é o peripatel. Nós já estudamos essa palavra. É o andar diário, irmãos. É o andar que a gente acorda de manhã, a gente vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai cuidar das nossas coisas, passa o dia inteiro e volta. E o que nós fizemos com esse dia? Como nós andamos durante esse dia? O que nós produzimos no que diz respeito ao reino de Deus? Então, a maneira como nós andamos o nosso dia diz respeito à nossa relação com a verdade, tá? Então, essa alegria de João era por perceber como o Caio andava na verdade. Isso foi expresso e foi evidente, ok? Então, esse andar, ele é um andar peripatel. Se nós voltarmos um pouquinho aqui, novamente na segunda epístola, João de novo ele ficou alegre, é a mesma coisa, irmão. Ele ficou alegre de ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Aqui estava falando provavelmente das filhas dessa eleita. E como ele fala, os que andam, significa que pode ser que tinha alguns que não andavam, né? Então ele ficou alegre com os que andam na verdade. Ou seja, irmãos, andar na verdade produz resultado perceptível. A Bíblia é clara que aquilo que está no nosso interior, ele precisa ser expresso exteriormente. Não é suficiente nós crermos, nós temos uma experiência interior, uma experiência privativa com Deus, o que é importante, mas não é suficiente, porque o nosso testemunho, ele precisa sair e ser visto, ou ouvido, ou percebido. Então, a questão do nosso andar, na verdade, irmãos, ele precisa resultar em algo perceptível para as pessoas que estão à nossa volta. E aí o João, ele viu isso no Gaio, viu isso em alguns filhos dessa senhora, aqui no capítulo, no segunda carta. Eu vou aproveitar então que nós estamos falando de João e ficar somente dentro desse contexto de João, porque o João, ele traz em si essa experiência bem profunda de relacionamento com o Senhor. Primeiro que ele era aquele discípulo que inclinava a cabeça no colo do Senhor, no ombro do Senhor. Então ele é aquele discípulo que estava próximo da cruz, quando o Senhor estava sendo crucificado. Então ele teve já toda essa experiência, e na velhice ele está escrevendo isso, ou seja, ele já caminhou bastante para entender o que era importante para a vida, o que realmente fica, que resta depois que a nossa vida é peneirada, é aquilo que nós ganhamos e obtivemos em Cristo. O resto, irmãos, é palha, é feno, é madeira, vai queimar. O que fica é ouro, prata e pedras preciosas. Então, que a gente não se esqueça disso no nosso andar diário. Então, aqui, olha só, novamente eu vou mostrar o contexto do olhar de João, tá? Com relação a essa experiência do andar diário. A primeira epístola de João, ele começa falando: ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então ele começa essa epístola, irmãos, esse é o sentimento mais profundo de João.
mostrando que tudo aquilo que ele tem ouvido e visto e apalpado, dizia a respeito, e contemplado. Eu quero frisar essa questão, visto e contemplado, não só porque João ele viu e contemplou e apalpou fisicamente o Senhor, mas isso se aplica absolutamente 100% a nós também, irmãos. O que nós vimos, temos visto, temos ouvido e temos apalpado com respeito ao verbo da vida. O que é que nós temos visto, ouvido e apalpado com respeito ao verbo da vida? Isso significa experiência, isso significa a nossa comunhão com o Senhor, significa o nosso andar em verdade, significa a nossa vida diária, o peripatel do nosso dia em Cristo. Disso nós temos que perguntar: o que é que nós temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, contemplado e as nossas mãos apalparam? E isso precisa ser relacionado ao verbo da vida. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aí é o segundo passo, irmãos, de nós ouvirmos, vermos e tocar no Senhor, significa a comunhão uns com os outros. Então, um princípio que a gente percebe aqui, irmãos, que todas as vezes que nós tocamos na realidade de Cristo, no nosso andar diário, quer seja no nosso andar diário, quer seja na nossa comunhão com o Senhor, ela resulta e precisa resultar em algo prático, que é relacionado às pessoas. Comunhão uns com os outros. De novo, irmãos, não é suficiente nós termos a experiência de pessoal, íntima com o Senhor, e novamente eu digo, isso é muito importante, porque é isso que nos fortalece interiormente, mas é necessário o passo seguinte, que as pessoas, aquelas que estão à nossa volta, as próximas e as não tão próximas talvez. E aí nós continuamos aqui, só para concluir a visão de João. Ora, essa é a mensagem que da parte dele temos ouvido e que anunciamos. A mensagem é esta: que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, de novo aqui, irmãos, nós estamos falando a respeito de andar. Andar é o viver diário. Deus é luz. Se nós andamos na luz, nós não andamos nas trevas, não tropeçamos. E se nós andamos na luz, novamente, nós mantemos comunhão uns com os outros. E aí é interessante ele dizer na sequência que mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por que ele fala isso, irmãos? Porque nós sempre teremos alguma coisa que atrapalhe a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos ou com as pessoas. E como nós andamos na luz, e Deus é luz, Ele tem a capacidade de iluminar o nosso pecado e ao mesmo tempo nos dar a certeza e a garantia de que esses nossos pecados eles podem ser perdoados se nós confessarmos diante do Senhor. Olha como é perfeita a obra de Deus, irmãos. O que Deus faz para que o fluir da vontade dEle aconteça de maneira tranquila, limpa, sem obstáculos. O que Deus quer é fluir através de nós, fluir para nós e fluir através de nós. O fluir para nós é a nossa comunhão com o Pai. O fluir através de nós é o testemunho, é nós alcançarmos as pessoas. Então esse é o andar normal, onde Deus, fonte, supre, flui através de nós. E nesse meio do caminho, nós precisamos arranjar
a nossa condição diante do Senhor. Está claro isso, né, irmãos? Então, essa é a visão que João tinha a respeito da verdade. Essa é a visão que João tinha a respeito do andar diário, da vida cotidiana. Que a gente possa realmente abrir e expandir nosso coração, para a gente compreender que a nossa vida ela precisa ter um fluir tranquilo do Espírito, ok? Bom, irmãos, então, o que a gente pode dizer a respeito desse episódio do Gaio aqui? Nós vimos nesse contexto, olha só, nessa carta pequenininha, que nós estamos já nos primeiros versículos, nós já vemos a questão da luz, a questão de andar, na questão de ver, na questão da verdade, na questão de Cristo e na questão da comunhão uns com os outros. E aí eu posso resumir esse item como simplesmente amor, não é? Amar os irmãos. Amar os irmãos acaba englobando todas as nossas atitudes. Então, andar, luz, ver, enxergar, apalpar Cristo. Então, irmãos, a gente pode resumir todos esses aspectos que nós vimos simplesmente na expressão andar na verdade. Então, que a gente possa compreender daqui para frente, quando nós falarmos em andar na verdade, em a verdade, nós estamos compreendendo e entendendo todo o processo, né, de que a fonte, a luz, é ela que ilumina o nosso caminho para a gente poder andar se não tropeça, é essa luz que nos ilumina para nós vermos os nossos pecados, nós pedimos perdão e sermos perdoados, é nessa luz que nós vemos a luz, vemos a própria pessoa de Deus, recebemos Cristo e existe todo esse agir do Espírito na nossa vida, iluminando todas as coisas. E tudo isso dentro do contexto do nosso andar diário. Então, irmãos, nós estamos falando de andar na verdade. Então, aí nós começamos a entender, né, o tema da nossa mensagem hoje, que meus filhos andem na verdade. O João ele usa essa expressão aqui, não tem maior alegria que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Esse é o coração de João, mas sobretudo é o coração de Deus. Não tem alegria maior de ouvir Deus ou nos ver diretamente, que seus filhos andam em a verdade. Então, se nós queremos realmente agradar o coração de Deus, irmãos, alegrar o coração de Deus, nós precisamos aprender a andar na verdade. Amém? Bom, vamos prosseguir aqui. Vamos ver o que o Gaio fez, tá? Versículos 5 a 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devem acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, essa foi a postura do Gaio. Ele procedeu fielmente à verdade, ele foi fiel à verdade, foi fiel ao andar em Cristo, foi fiel à visão, foi fiel a Cristo, né? E ele praticou isso recebendo esses irmãos. Coisa simples, irmãos, coisa simples, estava ao alcance dele. Aliás, esse era o ministério do Gaio, né? A gente vê o Gaio hospedando o Paulo, eu não sei se em Romanos ou... acho que Romanos, Paulo ele faz uma referência ao Gaio, a ter sido hospedado pelo Gaio. Existem outros 2 Gaios na Bíblia, mas não são esses. Tem o Gaio de Derbe e o Gaio da Macedônia, se não me engano. Mas esse é o Gaio hospedeiro, né? Ele era conhecido por receber as pessoas. Pessoa simples, normal, comum, que simplesmente, irmãos, tem o coração aberto a receber
a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus. E por compreender a vontade de Deus, andar na verdade. Então, o que o Gaio ele fez aqui? Ele recebeu esses irmãos, ele amou esses irmãos, supriu e encaminhou. Ele nem conhecia essas pessoas, eram estrangeiras, a palavra fala, estrangeiros, e eles foram, porque essas pessoas também, sendo fiel à palavra, diz o versículo 7, que por causa do nome, eles saíram sem receber nada dos gentios. Então eles foram para pregar esse evangelho, divulgar a palavra, e eles foram acolhidos pelo Gaio. E aí eu queria frisar uma expressão aqui no final, que no versículo 8 fala: portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Que expressão maravilhosa, irmãos! Nós precisamos ser cooperadores da verdade. Agora nós entendemos o que é verdade, né? Nesse contexto, essa questão da nossa comunhão com o Pai, comunhão com o Senhor, com a luz, com o andar, com essa troca, de comunhão e o fluir através de nós. Então nós precisamos nos tornar cooperadores da verdade. Então eu pergunto para os irmãos, qual vocês acham que era a regra de vida de Gaio? Porque ele era um hospedeiro por ministério, né? Então qual que era a regra, qual o princípio que pautava a vida de Gaio? Existe um ditado bem conhecido nosso, que fala assim: fazer o bem sem olhar a quem. Vocês conhecem esse ditado? Fazer o bem sem olhar a quem. É um bom ditado, fazer o bem sem olhar a quem. É uma boa regra de conduta. Será que essa era a regra do Gaio? Não era, irmãos. Não era. Qual é o princípio? Mas qual era o princípio de Gaio? O princípio de Gaio era andar na verdade. Por quê, irmãos? Esse princípio do fazer o bem sem olhar a quem, muitas pessoas podem fazer isso. Quem anda na verdade, provavelmente vai fazer isso, fazer o bem sem olhar a quem. Todos os que vivem sob essa regra de fazer o bem sem olhar a quem, elas andam na verdade? Você consegue falar o contrário? Não, nem todos, irmãos. Porque as pessoas podem, e hoje a gente sabe disso, existem muitas pessoas que são boas, que elas fazem o bem, que elas buscam ajudar o próximo, né? Isso é muito bom, irmãos, muito bom. A pergunta que a gente tem que fazer é se a origem disso é pelo andar na verdade, ou é simplesmente uma atitude altruísta, uma atitude de um coração alargado. Que os irmãos entendam isso. É um bom princípio, mas nós estamos estudando a palavra, irmãos, para que a gente possa nos aprofundar na nossa relação, no nosso relacionamento com Deus. Então nós não podemos ficar na superficialidade das coisas que são padronizadas como boas. Porque nós vamos olhar aqui na frente, o próprio João ele vai dar orientação sobre o que é bom, o que é ruim, o que é mal. Então nós precisamos desde já entendermos que nosso princípio é um pouco mais profundo. O nosso princípio é andar na verdade. Quando nós andamos na verdade, irmãos, nós podemos fazer muitas outras coisas que o mundo também quer fazer. Muitas pessoas querem fazer. Mas é uma tristeza nós vermos, irmãos, tantas pessoas que realmente buscam fazer essas coisas altruístas, mas a fonte disso não é a verdade. Então, as pessoas são ajudadas, mas o Senhor, Ele precisa ser, sobretudo, o centro das nossas atitudes. Tá, irmãos? Isso é um ponto muito importante, irmãos, que a gente precisa observar. Nós temos que partir do princípio que a regra da nossa vida, o princípio da nossa vida
é nós andarmos na verdade, né? Ok? Amém? Vamos prosseguir agora, mais um pouquinho, e agora vamos ver o lado negativo da carta, vamos dizer assim, negativo entre aspas, porque todas as coisas foram escritas para o nosso ensino. Então, mesmo que a situação seja negativa, ela tem que se tornar positiva para nós. Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem receber e os expulsos da igreja. Bom, aqui nós vemos o Diótrefes, que ele tinha algum cargo de liderança na igreja, e a atitude dele aqui está claramente, ele é inadequada. Aqui ele fala do Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. Se a gente fosse traduzir literalmente isso aqui, irmãos, é o que gosta de ser o primeiro. Que gosta de ser o primeiro. E na nossa Bíblia aqui, falta um artigo aqui, o artigo definido masculino aqui. Mas Diótrefes, o que gosta de exercer a primazia. Então, ele é o que gosta. Não é simplesmente um gosto genérico. Ele é o sujeito, ele é o que gosta de exercer a primazia. Essa frase que está na tua Bíblia escrita assim, que gosta de exercer a primazia, uma frase comprida, né? Não é isso? O que gosta de exercer. Isso no grego é uma palavra só, irmãos. É uma palavra. É que nós não temos no nosso idioma uma palavra que traduz exatamente isso. A palavra é philoproteuon. Philoproteuon. Essa palavra significa gostar de ser o primeiro. Philo é o filéu, é do gostar. Proteuon é a primazia, ser o primeiro. Ser o primeiro. Então, olha só, o Diótrefes, ele ama ser o primeiro. Essa é a condição do nosso Diótrefes. Outra coisa que eu dei uma pesquisada aqui, irmãos, é um pouquinho complicado, mas os irmãos vão entender. O tempo verbal, que é dessa palavra, no grego tem um tempo verbal que é o particípio presente ativo. No português não existe esse tempo verbal. Algumas línguas existem, no grego tem, no inglês tem algumas outras línguas que tem esse tempo verbal. O particípio presente ativo, ele transforma uma palavra em um substantivo, ou um adjetivo, ou um verbo em ação. Olha só, vou explicar para vocês. Para a gente entender um pouquinho o que é essa palavra que o Diótrefes é. Vamos ver uma palavra, por exemplo, amor. O amor. O amor é um substantivo. O amor. Substantivo, né? Os irmãos que ainda lembram um pouquinho das aulas de português vão lembrar que o amor é um substantivo. Qual que é o verbo desse substantivo? Amar. O amor é o substantivo, o verbo é amar. Me dá agora um adjetivo desse substantivo. Amável. Amável é um adjetivo para este substantivo. O particípio presente ativo seria mais ou menos o amante. O amante. Ele é o substantivo, ele é um adjetivo e ele é um verbo. Então, o Diótrefes, ele era isso, irmãos. Ele era o amante da primazia. Então, denota, irmãos, que ele estava fazendo isso o tempo todo. Porque é um tempo ativo. Ele está nessa condição, ele é essa característica, ele é esse adjetivo e ele é um praticante desse adjetivo. Irmãos, é bem profundo isso.
nós percebemos a maneira de um líder de uma comunidade agindo de uma maneira absolutamente fora do padrão, e nós estamos agora fazendo um contraste entre a atitude de Gaio e a atitude de Diótrefes. Se não bastasse isso, irmãos, o nome Diótrefes significa alimentado por Júpiter. Provavelmente ele veio era um grego ou um romano, alguma coisa assim, porque o Diótrefes significa alimentado por Júpiter. Júpiter, ele era considerado Deus dos céus, dos trovões, além do rei dos deuses na religião, na mitologia romana. E esse mesmo Júpiter na mitologia grega, ele era simplesmente Zeus, que era o pai de todos os deuses da mitologia grega. Então o nome dele significa que ele era alimentado por Júpiter, e coincidentemente Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Tudo grande, irmãos, tudo grande. E ele era, o nome dele diz, e na Bíblia sempre os nomes têm, muitas vezes ele tem a ver com o que a pessoa é, né? Então ela acaba nos ajudando a entender a personalidade, né? Então Diótrefes era esse, irmãos, que amava ser o primeiro. E o que ele fez, irmãos? Nesse versículo a gente percebe que ele amava ser o primeiro. 2, ele não recebia o apóstolo João. 3, ele falava mal do João. 4, ele não recebia os irmãos estrangeiros e impedia que os irmãos recebessem. E 5, ele mandava fora, lançava fora os irmãos para fora da igreja. Irmãos, ele era o líder dessa comunidade. E provavelmente se ele fazia isso, ele fazia, ou os irmãos se sujeitavam à autoridade dele, ou ao autoritarismo dele, ou os irmãos nem percebiam o que estava acontecendo. Mas o Gaio sabia o que estava acontecendo, né? Então aqui a gente vê uma atitude antagônica ao de Gaio. Então essa condição do Diótrefes de amar a primazia, nós podemos traduzir em que palavra para nós, ou que situação? Não seria uma questão do orgulho, do ego inflado, da soberba? Então nós vemos aqui, irmãos, o contraste entre aquele que anda na verdade e aquele que não anda na verdade, e ele busca a primazia, ser o primeiro. Ser o primeiro em todas as coisas, irmãos. Não ser o melhor, mas eu ser o primeiro. Tipo, o que vem em primeiro lugar? O que a Bíblia fala? Buscai em primeiro lugar o reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se eu não buscar o reino em primeiro lugar, o que eu busco? Eu em primeiro lugar. Então esse é o sentido, irmãos, de nós cairmos nesse engano. E por falar em engano, irmãos, eu queria, só para a gente completar esse sentimento relacionado ao Diótrefes, 1 Timóteo capítulo 3,